estamos hoje aqui com a ilustre Sheila Murta e vamos falar sobre o livro Libertando-se de Namoros Violentos. Nós agradecemos imensamente a sua participação e o prazer é meu, eu que agradeço. Agradecemos. E vamos começar com a primeira pergunta, que é a mais polêmica de todas. Como identificar fatores de risco em um relacionamento amoroso? Nós podemos identificar essas condições que aumentam o risco para que um relacionamento se torne violento a partir de várias camadas relacionais, desde a cultura, passando pela comunidade, pela família, pelos amigos e características da própria pessoa. Começando então pelas características da própria pessoa. Quando um indivíduo, quando alguém tem, por exemplo, crenças de que a violência é uma maneira aceitável de resolver conflitos, ou quando acredita que a mulher deve ser responsável pela manutenção de uma relação, ou que os homens todos não prestam, enfim, crenças que sejam sexistas, ou ainda quando essa pessoa vive numa família em que ela assiste os pais em conflitos violentos, ou ela própria foi vítima de violência, de maus tratos pelos pais ou outros membros da família, ou ainda quando ela convive com amigos que também endossam a violência, entendem a violência como algo que é natural, ou esses amigos estão eles próprios envolvidos em namoros violentos, e ainda quando se está imerso em uma cultura que é violenta, torna a violência como uma maneira natural de se resolver problemas. Uma outra forma bastante prática seria olhar para o modo como o parceiro cuida das pessoas com quem ele se relaciona. Qual é o estilo dele de se relacionar em termos de relação parental, de relação com os pais, de relação com os amigos, de relações prévias de namoro, enfim, são pequenos sinais, que se manifestam no dia a dia, nos relacionamentos que já existem, que indicam o quanto essa pessoa consegue amar, ou o quanto ela é esquiva, arredia, fechada, ou quanto ela é controladora, pegajosa, enfim. Então são algumas dimensões que nós poderíamos considerar, desde a cultura até características da pessoa. Entendendo que essas características da pessoa são sempre construídas na relação com o mundo. Esse mundo que é social, que é complexo o tempo todo. Excelente. Então, situações e características internas e externas, né? Exatamente, isso mesmo. No livro aparece sobre o modelo transférico de mudança e ele é visto de uma perspectiva um pouco diferente, que é voltada para relacionamentos. Você poderia comentar um pouquinho com a gente sobre esses estágios? Sim. Esse modelo foi criado para compreender como as pessoas deixam de fumar. E em algum momento, algum pesquisador no mundo, e nós também na UNB, percebemos que ele se aplicava para descrever como as pessoas saíam de relacionamentos violentos. Alguns anos atrás, em 2011, 2012, nós fizemos entrevistas aqui na UNB, eu e outros alunos de graduação, para entender o processo de autoproteção de jovens diante da violência pelo parceiro íntimo. E nós descobrimos que esse processo era bastante complexo e que incluía idas e vindas, incluía a tomada de consciência como uma etapa bastante dolorosa e que tinha idas e vindas, que não era apenas uma evolução linear. Também descobrimos que as pessoas às vezes ensaiavam soluções, indo e vindo também, até que elas conseguiam se proteger e definitivamente sair de um relacionamento, ou até adotar saídas de risco, como engravidar, como uma forma de reter o parceiro. E às vezes havia um retorno para a relação antiga ou uma entrada em outros relacionamentos igualmente violentos. Eu já conheci esse modelo e percebi então que ele podia descrever nessa sequência de estágios todo esse processo, começando então pela pré-contemplação, que é o nome que os autores Prochaska e de Clemente dão para esse primeiro estágio, que não há ainda uma percepção do problema enquanto problema, da violência enquanto algo indesejável, passando para a contemplação, que é esse primeiro estágio de sinal vermelho aceso. Algo não está bem, isso não está me fazendo bem, mas há ainda uma ambivalência, um querer e não querer. Então essa relação me faz bem, essa relação me faz mal. Essa mistura de sentimentos. E existem aí vários elementos que tornam essa contemplação
mais acentuada, né? Essa identificação da violência enquanto um problema. Vimos também que as pessoas, quando tinham ajuda, quando elas faziam terapia, quando elas prestavam atenção nos seus sentimentos diante do parceiro e também distante do parceiro, elas começavam a se dar conta de que, de fato, precisavam fazer alguma coisa com esse relacionamento. E aí temos então o terceiro estágio, que é o estágio de preparação, o nome dado pelos autores da teoria. A preparação significa que dar pequenos passos, fazer ensaios de solução. Esses ensaios às vezes consistiam, por exemplo, em conversar sobre a situação, muitas vezes não resolvia, ou ainda se distanciar temporariamente do parceiro. Algumas daquelas estratégias experimentadas antes no estágio de proclamação ou tomada de consciência persistiam relevantes nesse estágio, como ter ajuda das pessoas, continuar um esforço de autocuidado, muitas vezes de terapia ou outras experiências de autocuidado. E também algumas estratégias novas apareciam nesse estágio, como, por exemplo, pesar os custos desse relacionamento para outras pessoas, como o caso de filhos, quando existiam, ou outros familiares. E também, nesse momento, existiam também percepções mais complexas de padrões de relacionamentos que persistiam na vida dessa pessoa, de modo que algumas estratégias mais sofisticadas eram usadas. Por exemplo, me lembro de uma pessoa que disse que ela escrevia as falas violentas do parceiro para ela poder se dar conta, enxergar, admitir que aquilo não era benéfico para ela, que aquilo era danoso e trazia sofrimento para ela. Então, esses padrões, né, de, por exemplo, de se sacrificar pelo parceiro ou de entrar em relacionamentos sempre problemáticos, eles eram percebidos nesse estágio e isso impulsionava o desejo de fazer alguma coisa para se proteger, levando então ao próximo estágio, que é o estágio de fato fazer alguma coisa de modo mais profundo. E aí esse estágio é chamado de ação pelos autores da teoria. Então esse é o estágio em que havia de fato o afastamento do parceiro, um estágio muito complexo, porque pode envolver um risco maior, pode envolver aí sentimentos mais profundos, de medo, de culpa, e esses riscos eles podem estar mais relacionados, por exemplo, ao fato do parceiro ter arma, fazer uso de álcool de modo abusivo, da intensidade da violência também, se ele, por exemplo, tinha momentos em que fazia uso de violência material, violência física, então se distanciar, deixar de criar oportunidade para encontrar essa pessoa, fazer uso de apoio social, né, de ajuda da rede, seja de pessoas, seja de serviços, ou ainda também conseguir localizar em si situações e sentimentos que podiam aumentar o risco de querer encontrar o parceiro, como uma saudade, como uma culpa, como uma solidão, né, esses sentimentos que podem às vezes desencadear a recaída, né, o retorno ao relacionamento. E o mais importante nesse estágio é o que nós chamamos de assertividade, mas num sentido muito mais interno, dessa pessoa compreender-se como alguém digna de direitos, né? Digna de estar bem, ou dona da própria vida. Né? Essa frase nós também ouvimos, então essa atitude de autoempoderamento, né? De agência pessoal, eu posso estar bem, eu mereço estar bem, essa é a minha vida e eu quero fazer o que for possível para estar bem. E então esse movimento de força no sentido de autoproteção. E o último estágio, chamado de manutenção, ele foi designado para situações em que as pessoas se mantinham naquela mudança por mais de 6 meses. Esse é o critério que os autores usaram nessa teoria, aplicada então a outras mudanças, como no caso da cessação de tabagismo. E no caso da manutenção diante de um parceiro violento, vou voltar. E no caso da manutenção, não vale a pena começar rindo. E no caso da manutenção de uma autoproteção frente a um parceiro violento, com a manutenção então desse distanciamento do parceiro, né, de continuar longe desse relacionamento, nós vimos que existiam aí também muitos cuidados que envolviam retomar a vida de uma maneira mais ampla, resgatar os próprios sonhos,
resgatar as próprias necessidades e ser fiel a si mesmo. Lembrando também que aquelas estratégias anteriores de ter ajuda, de autoobservação, tomada de consciência, regulação das emoções, prestar atenção em si, na maneira de lidar com os vínculos, com as próprias questões, também continuavam relevantes essas estratégias. Então, ao longo desse processo, existem estratégias que são típicas de cada estágio e outras que são específicas de cada estágio. Esse modelo tem sido bastante usado no mundo afora. No Brasil, nós temos também utilizado, e foi uma coincidência. Quando me dei conta disso, quando o nosso grupo de pesquisa se deu conta disso, depois é que nós vimos que já existiam estudos que usavam esse modelo, mas nós meio que sentimos, a partir da experiência que já tínhamos com outros tópicos de pesquisa, de que era um modelo aplicável para compreender esse processo, né? Mas há muitos estudos no mundo afora que usam o mesmo modelo. Uma excelente perspectiva, né? Assim, um modelo muito importante no nosso cotidiano mesmo, né? Eu penso que sim, eu penso que ele nos deixa mais autocompassivos, né? Se a gente compreende a mudança como um processo que pode ter idas e vindas, que depende de recursos externos e internos, que pode ser então compreendido de uma maneira mais paciente, né? Nesse sentido da compaixão consigo e com o outro, penso que isso nos ajuda a tolerar as nossas idas e vindas, os nossos lapsos, os nossos escorregões, e aprender também com esses períodos de estagnação, com esses retrocessos, com os retornos, com as quedas. Penso que é um modelo interessante. Voltando a um ponto que é o de sacrificar-se o tempo todo ali para o parceiro, como que a pessoa pode perceber que ela está excedendo um limite? Penso que a maior forma, ou a melhor forma de entender, né, esse autossacrifício é olhar para si e se dar conta dos sentimentos frente às próprias necessidades negligenciadas. Então, por exemplo, a sensação de tristeza pode ser um indício disso, uma sensação de falta consigo mesma, uma sensação de que a vida está passando, né, e a pessoa não está se encontrando, uma sensação de isolamento, ou ainda os amigos também podem dar esse sinal, né? Quando os amigos sinalizam que essa relação está te engolindo, né? Que há tempos não nos vemos. Então, podem haver tantos sinais que a pessoa identifica em si mesma, a partir dos seus próprios sentimentos, quanto sinais externos, que os amigos podem dar, ou às vezes a família. Então, eu diria que esses sinais, tanto vindos do outro quanto da gente mesmo, podem indicar que as nossas necessidades estão guardadas, né? E aí sempre as necessidades do outro é que está na agenda. As necessidades do outro estão em primeiro plano. Mas é um processo complexo, né? É um tanto nebuloso, não é tão claro. E pode haver aí uma confusão, né? Será que eu estou sendo egoísta? E isso tem muito a ver também com a socialização de gênero, né? As mulheres enquanto cuidadoras. Então é um processo que requer aí, muitos níveis de desvelamento, né? Uma abrir a cortina assim, gradualmente. E para isso a interlocução, a conversa com outras pessoas pode ser uma boa maneira de reconhecer o próprio processo de autossacrifício, né? De negligência consigo mesmo. E muitas vezes o parceiro reforça ele consolida esse processo, né? Quando ele, por exemplo, culpabiliza a pessoa, ou retira dela a crença de que ela vale a pena, né? Quando desqualifica a pessoa, isso pode gerar uma confusão e dificultar o processo, a parte do processo da violência. Sim. Então, recentemente nós achamos um post no Instagram que falava que pessoas qualificadas são escolhidas para estar em um relacionamento. O que fazer quando uma pessoa está em um relacionamento amoroso violento e permanece nele por medo de ficar sozinha? Eu tento a pensar sobre essa pergunta, que me soa bem complexa, a partir de duas lentes. A primeira é mais social e a segunda mais pessoal, interpessoal. No caso da lente social, nós sabemos que existem identidades que são culturalmente mais valorizadas. Por
exemplo, nós temos uma percepção de que pessoas com certo padrão físico, com uma certa cor de pele, com um certo padrão corporal ou classe social tendem a ser mais valorizadas do que outras. Isso é uma construção da nossa cultura e de tantas outras culturas. Então, o primeiro ponto que eu vejo é essa pessoa se despir dessas imposições culturais e entender que ela tem um valor como qualquer outra pessoa. Então, tanto pessoas de uma classe social quanto outra, de uma raça ou outra raça, de um corpo ou outro corpo, de uma forma de ser ou outra forma de ser, de uma orientação sexual ou outra, todos nós temos valor. E essa imposição de valores para determinadas identidades e desvalor para outras identidades é algo que, se foi construído, pode ser desconstruído. Então, uma perspectiva que eu vejo é, diria, se engajar em ativismo social. É lutar por um mundo que seja mais inclusivo e todos nós possamos amar e ser amados do jeito que somos. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto que vejo é que, às vezes, esse medo de amar, além das questões sociais, o medo de não ser amado, o medo de ficar só, além de todas as questões sociais que podem tornar alguns vistos como mais elegíveis ou menos elegíveis ao amor, nós temos também dificuldades que podem resultar do modo como a pessoa aprendeu a amar no seu contexto familiar. E aí nós sabemos, por meio de muitos estudos mundo afora, que quando nós recebemos cuidados que são sensíveis, que são, nós dizemos na psicologia, que são responsivos, né? Que são sincrônicos com a nossa maneira de ser, com o nosso jeito de ser, nós tendemos a confiar mais no outro e a sentir que gente é segura, né? Que é um bom negócio se relacionar, né? E explorar o mundo. Por outro lado, quando nós somos vítimas de maus tratos, de negligência ou ainda de um cuidado que é invasivo, né? Que é intrusivo, isso pode nos deixar pouco confortáveis com a intimidade, pode nos deixar desconfiados, inseguros e com medo de interagir, de abrir o coração, né? De nos relacionarmos em vários contextos. Eu vejo que, nesse caso, é importante que a pessoa experimente, se autorize a intimidade, que pode ser tanto por meio de relações de amizade, de relações amorosas também, de relações familiares, em que ela pode experimentar, dar um pouco de si e também observar o quanto os outros também dão um pouco de si para ela própria, como se fosse um reaprendizado dessa sincronia do amor, né? Tanto no sentido de, por exemplo, de se abrir para o outro, de falar de si, ou ainda de convidar alguém, um amigo, um colega para um passeio, para um picolé, para um momento descontraído. Esse abrir-se para essa dança do amor, essa dança da intimidade, pode se dar de diferentes maneiras, tanto por meio, por exemplo, do falar de si para um colega, né, do se dar a conhecer para um colega, convidá-lo para um passeio, ou ainda convidar para outras experiências, né, que a pessoa queira se abrir, queira, às vezes, pedir ajuda também é uma maneira de oportunizar o outro estar próximo, falar das próprias vulnerabilidades e também oferecer isso para o outro, né? Estar presente na vida do outro também. E, ao mesmo tempo, observar como os outros oferecem amor para si mesmo. Então, esse exercício, ele inclui uma dança que é bem complexa, né? E aí penso que, à medida que essa sincronia do amor for ocorrendo, é possível que a pessoa descubra que ela pode amar e receber amor, né? Que existe amor no mundo onde ela está. E isso inclui algo no sentido do se arriscar, né? Inclui uma fatia do doar-se e, ao mesmo tempo, do receber do outro também. É claro que nesse exercício haverão pessoas que não valerão a pena, haverão contextos que serão de risco. Então, essa observação é importante para a pessoa não se fechar, né? E, ao mesmo tempo, não se sacrificar e não se escravizar em relacionamentos que são predatórios de algum modo. Resposta belíssima, né? E que vai de cada pessoa, de cada relacionamento. Enfim, ela abre mesmo para dinâmicas, né? E para finalizar, uma última pergunta: se uma pessoa, após acompanhar este episódio, ter feito os exercícios do
achar que o relacionamento dela ainda contribui de uma maneira mais positiva para a qualidade de vida dela, mesmo que alguns indícios já estejam presentes de violência, como por exemplo a violência psicológica, tem alguma maneira de melhorar a qualidade desse relacionamento ou só tem a opção mesmo do término? Eu quero crer que exista, sim, né, algumas formas de melhorar, se ambos ou os parceiros envolvidos, né, assim, se trata de uma relação poliamorosa também, enfim, se as pessoas envolvidas estão disponíveis, comprometidas, todas elas com o crescimento. Quando um não quer, 2 ou 3 não vão. Então, seria necessário essa abertura, né, esse compromisso com o bem-estar de todos, essa boa vontade, esse investimento de ambas as partes. Penso que se esse comprometimento existe, então é possível que existam portas para crescimento, que podem ser tanto por meio de ajuda profissional, de terapia de casal, ou de recursos como leituras ou como informação confiável disponível na internet. A dica maior que eu daria é aprender a sintonizar com o parceiro, aprender a reconhecer as necessidades dele, aprender a oferecer aquilo que é sensível para o momento dele e ao mesmo tempo também estar vigilante para que essa sensibilidade dele para consigo também esteja existindo. Isso às vezes requer que a gente fale dos nossos limites, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente prefere. Então, essa é novamente uma dança, né? Em que esse companheirismo, essa sensibilidade pode se manifestar de muitas maneiras. Excelentes respostas, professora. Agradecemos imensamente pela sua participação no nosso canal. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bom poder conversar com você. Obrigada, Sandra. Gratidão. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Inscreva-se, ative o sininho para notificações futuras. Até o próximo episódio. Tchau!